Já que nós, como cristãos, um dos nossos ofícios é orar a Deus, como diz ali, é louvar, é meditar na palavra, mas é orar a Deus, conversar com Deus, dialogar com Deus, é a oração. Nós devemos orar. E por que muitas das nossas orações ficaram sem respostas? A bem da verdade, a gente não quer entrar em questionamento com Deus em relação a isso. Do tipo, colocar ele contra a parede e falar, por que é que o Senhor não me respondeu aquela oração que eu te fiz, com tanto fervor, com lágrimas nos olhos? E existem alguns textos, irmãos, na Bíblia, por exemplo, em Isaías, deixa que eu leio para vocês, em Isaías 65, no versículo 24, são textos que vão nos incentivar a orar mais ainda a Deus, porque o profeta Isaías, falando o recado de Deus ao povo, disse assim, Deus falando ao povo, e será que antes que eles clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Olha que promessa maravilhosa para aquele que quer entrar num relacionamento de oração com Deus. O texto vai dizer que antes que eu clame, ele já tem resposta. E estando eu ainda falando as palavras, Senhor, meu Deus e meu Pai, ele já me ouviu e ele já tem a resposta pronta. Tem um outro texto que você conhece muito bem, Jeremias 33, no versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, inabaláveis, que nem passou ainda no seu entendimento. Olha o que Deus fala, clama, que ele vai ouvir e vai responder. Ele não vai só ouvir, ele vai ouvir e ele vai responder. Textos como esse, irmãos, nos dá uma motivação para poder entrar na presença de Deus, seja aqui na igreja, seja em casa, seja nas conduções, seja no trabalho, quando tem um tempo, né? A gente fica mais lá no tal do espírito de oração do que em oração, né? Porque parar, alguém vai falar assim, tá no trabalho, está trabalhando, não pode. Então tem que ter a sabedoria, não é verdade? Vai significar, nessas outras versões, aquele que é fiel a ti. Pastor, mas fiel também, nem sempre eu sou fiel. Mas presta atenção, se comparar a nossa fidelidade com a fidelidade de Deus, ninguém é fiel de verdade, porque fiel mesmo só Ele. Mas dentro dessa nossa fidelidade, mesmo que a gente dá uma pestanejada aqui, outra ali, mas volta, pluma de novo e segue, nós ainda nos permanecemos fiel, e mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. E o texto está falando, todo aquele que é fiel, todo aquele que é santo, todo aquele que é separado para mim, todo aquele que tem uma vida piedosa, tem uma versão aí que vai dizer, porque todo aquele que é piedoso, orará a ti. E o piedoso aqui, não é aquele que fica apenas com pena das outras pessoas, não. O piedoso aqui, segundo o original, é aquele que tem uma vida de santidade, uma vida voltada para Deus, com jejum, com orações, com palavra, com louvor, vive em comunhão, porque a gente vê por aí muitas mobilizações. Nós temos que clamar para que haja um avivamento, pastor, tem que ter um avivamento, e as pessoas até hoje, e está ficando pior, estão confundindo avivamento com movimento. Eles acham que um culto avivado é um culto só que a gente pula para cá, pula para lá, fala em línguas estranhas e depois vai embora, e é um mau caráter lá fora. Não, o verdadeiro avivado, ele vai não só ser mudado, como ele vai mudar o ambiente por onde ele passa. Na família, irmãos, esse texto ele vai falar, pois todo aquele que é santo, aquele que é fiel, aquele que é piedoso, aquele que é separado, aquele que é consagrado, aquele que é propriedade exclusiva de Deus, onde estão esses? Digam amém? Somos todos nós, irmãos. Esses terão uma vida de oração. Ele diz, esses vão orar a ti a tempo de te achar, Senhor. Pois bem, aí nós começamos essa vida de oração. E começamos a orar. Tudo a gente ora, vamos orar. Já que tem promessa, vamos orar. E a gente vai ver ao longo da caminhada que muitas das nossas orações ficaram no caminho. Pedimos algumas coisas que não vimos acontecer. Não tenta fingir não que isso é verdade. Pedimos, vimos que não aconteceu, levantamos a cabeça e seguimos. Até porque pode entrar em dado momento a soberania de Deus. E se entrou a soberania de Deus, só se Ele quiser. Ninguém vai mudar Ele. Não, eu vou subir um monte 30 dias direto, eu vou fazer 30 dias de oração, eu vou dar R$30 de dízimo, tudo 30, vou fazer 30 pedidos de oração, e Deus vai falar assim, eu sou soberano, se eu quiser, eu faço, se eu não quiser, eu não faço. Agora, tem coisas que estão no âmbito da nossa petição,
São orações que foram ensinadas que nós podemos pedir. O próprio Senhor Jesus falou: pedi, pedi e dá-se-vos-á. A gente acha que é para pedir as coisas do irmão, né? Você tem? Não, é pedir para Deus, pede para Deus. Aí Deus de repente usa um irmão ou uma irmã. Mas eu comecei a investigar isso e achei um monte de erros que nós cometemos quando a gente está fazendo as orações, ou pelo menos no momento de oração que nós temos, os erros que nós cometemos. Aí, irmão, é uma lanchada, nem sei se tem essa palavra, é uma tonelada de erros que nós, como crentes, sabemos que devemos orar a Deus, porque somos santos, fiéis, piedosos, separados, consagrados, propriedade exclusiva de Deus. Quando a gente vai orar, a gente erra na oração. E por isso, talvez seja por isso, um dos motivos, que as orações ficaram sem resposta. O que nós cometemos? Sabe quando? Primeiro erro da vida de oração do crente. Por que eu oro e não tem resposta? Essa aqui parece um paradoxo, mas é o seguinte: primeiro erro é justamente quando eu não peço. Ué, pastor, mas como assim? Sim. Lá em João, no capítulo 16, no versículo 24, Jesus vai falar assim: até agora vocês não pediram nada e por isso não recebem. Peçam no meu nome, para que o Pai seja glorificado. Você veja bem que os discípulos estavam andando 3 anos com Jesus, e até aquele momento eles não tinham aprendido a pedir. Irmãos, é pedir. Pedir mesmo, mas é pedir para a pessoa certa, é pedir no nome certo, é pedir com a direção certa, com o propósito certo, porque senão não vai ter resposta. Tem muita gente que, por exemplo, acostumou a ser cristão, vem para a igreja, louva a Deus, até agradece nas suas orações: obrigado, Senhor, eu já tenho mais do que mereço, obrigado, aleluia, glória a Deus, e vai embora, e ele se acostuma com isso, 10, 20, 30, 40 anos, eu não estou falando que ele está errado de viver assim não, mas tem muita oração que ele deixou de receber, justamente porque ele não pediu. Ué, pastor, mas agora está incentivando a gente a entrar na presença de Deus e pedir? Bom, eu não entro na presença de Deus só para pedir, mas tem um momento da minha vida com Deus que eu preciso pedir. Cometemos no momento ou na vida de oração, e por isso muitas orações não foram atendidas, ou pelo menos ficaram sem resposta. O primeiro erro é quando não pedimos, correto? Anotou? O segundo erro é quando pedimos, mas pedimos mal, pedimos errado. Tiago vai dizer para nós, lá no capítulo 4, no versículo 3, na verdade ele vem falando ali desde o versículo 1 em diante, de onde é que vem as competições entre vocês, as guerras, as pelejas. Não é de que vocês estão aí querendo um passar por cima do outro. E tem outra coisa que eu falo, aí é no versículo 3, vocês pedem a Deus e não recebem nada, e sabe por quê? Pedem mal, pedem para gastar nos seus próprios deleites. Em outras palavras, porque pode ficar confuso, primeiro fui ensinado que eu tenho que pedir, agora que eu estou querendo uma coisa que é para o meu deleite, Tiago está falando que se eu ficar pedindo coisa para o meu deleite não vai ter resposta, eu estou ficando louco. Eu tenho que pedir ou não pedir? Eu tenho que pedir, mas eu tenho que pedir da forma correta. Em outras versões, quando você lê essa mesma passagem de Tiago, quando ele fala: vocês não pedem porque vocês estão querendo só esbanjar e esfregar na cara do outro que vocês têm e o outro não tem. O terceiro está aqui em Lucas. Essa aqui é um pouco mais pesada, mas você vai lembrar da passagem. A passagem do fariseu e do publicano. Rapidamente, só para você entender o que é fariseu e publicano. O fariseu era aquele religioso, né, que aparentava ser uma pessoa piedosa, santa, uma pessoa de Deus, uma pessoa conhecedora das escrituras, que guardava os mandamentos, enfim. O publicano, o resumo da vida dele é que ele era um traidor, ele era um dos maiores pecadores da nação de Israel. Olha só o que vai acontecer. Capítulo 18, no versículo de número 10, diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro era o publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda eu sou como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Olha, irmão, a oração do fariseu, do religioso, do cara que dizia conhecer Deus.
Versículo 13: o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda levantava os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E o terceiro é quando eu oro como um fariseu e não como um publicano. Pastor, eu não faço. Ih, pastor, eu não oro assim não. Olha, irmãos, eu já vi tanta coisa, e agora com rede social eu vejo muito mais. É muita gente, irmãos, farisaica dentro da igreja, infelizmente. Programas de TV, vídeos em YouTube, lives no Instagram, nas igrejas. Quantos crentes estão ostentando em sua oração a sua pseudo-santidade? Senhor, é quase que dizendo para Deus: Deus, eu sou tão santo que se o Senhor demole, eu tomo o lugar aí da santidade, porque eu sou um cara bom, Deus. Às vezes a gente não usa esses termos religiosos, mas muitas vezes a gente fala assim para Deus: Deus, por que você não me abençoa? Eu sou uma pessoa tão boa, eu ajudo as pessoas. Mas você ajuda porque você tem que ajudar, ou você ajuda porque você tem intenção de receber alguma coisa de Deus por estar ajudando? É por isso que muitas das nossas orações não têm resposta, porque a gente fica nessa autojustificativa. Senhor, olha meu currículo, eu jejuo, Deus, sou terra, eu venho à igreja, eu sou um dizimista fiel. Aí Deus está lá de cima falando assim: você tem que ser tudo isso mesmo, e ainda não consegue pagar a dívida do meu filho ter morrido no seu lugar. Aí a gente fica quase que forçando, como esse fariseu. Ó Deus. Aí o publicano, que era o símbolo do pecador, ele reconhece a sua condição, ele chega diante de Deus de cabeça baixa, ele não consegue nem levantar os olhos, irmão. Com a cabeça curvada, ele começa a bater nos peitos e dizer: que miserável que o homem que sou, eu sou um miserável, eu sou, meu Deus, tem misericórdia. Ele só conseguia falar: tem misericórdia de mim. Olha que oração curta. A oração do fariseu, tu viu? Bonitona. Se eu fosse estar orando aqui igual ele agora: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. Eu não sou nem como esse publicano, porque eu jejuo, Senhor. Ai, cantarábia, 2 vezes eu dou glória e dízimos de tudo que possuo. Aí o publicano, olhando aquilo tudo, ele se curva e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus vai dizer que quem voltou para casa com a oração respondida foi o que era símbolo de pecador. A minha vida, ela tem o filho, não tem. Teve um dia que ela mudou a oração. Ela foi com ele, e enquanto ele estava lá oferecendo, ela foi aos pés, próximo lá do altar, e ela só chorava. Só chorava. O sacerdote ali achou que ela estava até embriagada. E quando falou: você não tem vergonha de se chegar a Deus nesse estado aí? Bêbada? Ela: não estou bêbada, é que eu não tenho forças para falar. Mas qual é o seu pedido? Ela simplesmente, ela prometeu, ela falou assim: eu falei para Deus: Deus, se tu me der um filho, eu vou devolver ele para você. Agora ela parou de pensar nela. Ela não queria mais só para mostrar para outra que também ela podia ter filhos. Ela queria glorificar o nome de Deus. Ela falou: se tu me der um filho, eu vou devolver ele para você. E ela fez. E depois Deus deu mais 5 filhos para ela. Teve Samuel e depois teve mais 5. Mais 5 ou mais 6, você olha aí. Então, irmãos, existem erros que nós cometemos e que infelizmente nossas orações, elas vão ficando sem resposta, porque ouvir, Deus ouve todas, mas a resposta dele que a gente conhece é quais, irmãos? Sempre a gente fala: quais são as respostas de Deus? O sim, o não e o espere. Saber dessa coisa, como eu vou ter uma certeza dentro de mim que tem um sim, um não ou um espere? Porque aí é que está agora a dúvida. Falar é fácil, né? A resposta de Deus é sim, não e espere. Mas como é que eu vou saber qual das 3 aqui é? Fazendo a oração da forma correta. Quem quer saber? É orar com fé sem duvidar. Fácil falar, né, irmãos? Fácil dizer. Mas, irmãos, qual é a nossa base cristã, nossa base de fé? É a palavra de Deus, certo?
O que está aqui é a nossa regra de fé e prática. Então, se está escrito para fazer de uma determinada forma, ao ler, veio fé no meu coração e eu coloco em prática, eu tenho que ter a certeza que isso vai acontecer, irmãos. E aí o que é que vai dizer? Vai dizer vários textos, porque quando a gente trabalha com a fé, irmãos, o que é que diz aqui em 1 João, no capítulo 5, no versículo 1 João, no capítulo 5, no versículo 14, onde a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve, e se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as petições que lhe fizemos. Olha, irmãos, isso é fé. Jesus, ele falou lá com os discípulos, lá em Marcos, no capítulo 11, do 22 ao 24, no resumo ele vai dizer o seguinte: se vocês querem exercitar a fé, se vocês orarem com fé, vocês vão dizer ao monte, saia daqui e transporte para o mar, porque tudo quanto vocês pedirem em oração, crendo, sem duvidar, assim se fará. Olha o segredo que Jesus colocou: crer sem duvidar, assim vai acontecer. Então eu tenho um segredo: quando eu vou orar a Deus, eu tenho que simplesmente ter a confiança de que o Deus que está recebendo a minha oração é poderoso para fazer aquilo que eu estou pedindo e muito mais. Ele faz abundantemente mais, muito além do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Eu não vou ler tudo porque não dá tempo. Está lá em 2 Reis 19, porque primeira forma de orar corretamente é orar com fé sem duvidar, e segundo, ore para que a glória seja sempre de Deus. Ah, irmãos, isso me entristece, mas por demais, as pessoas fazer a obra de Deus, que Paulo ele vai falar lá aos Coríntios: ai de mim se não fizer, eu tenho uma dívida tão grande, e ai de mim se não fizer, e as pessoas ficam se vangloriando do que ela, você viu o vaso, o varão, que quando ele orou, até a pessoa um dia tentou me convencer, que eu falei, não, Deus é que fez, ela, não, mas Deus usa a pessoa, então ela usou você, então você que, não, e eu falei, não, eu não sou nada. Tenta expulsar um demônio com o nome Carlos Augusto, fala, nome de Carlos Augusto, ele vai rir da tua cara, porque o poder está onde, irmãos? No nome de quem? De Jesus. Então, se eu quero orar e ter resposta, primeiro, orar com fé sem duvidar. Segundo, o que eu tenho que fazer? Na minha oração eu tenho que buscar que o nome de Deus seja glorificado. Quanto esperança? Talvez alguém ia falar, essa é a mais fácil de todas. Bom, talvez você estava perto de alcançar muitas das respostas, e perto da resposta você deixou de orar, e a resposta não chegou porque faltou perseverança. Jesus vai ilustrar com aquela viúva que chega diante de um juiz iníquo e ela apresenta a causa dela todos os dias. Todo dia ela vai lá, seu juiz, aí lá vem essa peste dessa viúva. O que foi? Minha causa. Meu esposo morreu. Poxa, preciso o LOAS, aposentadoria, qualquer coisa. Manda alguma coisa para mim aí, por favor. Pega lá um dinheirinho que era do meu pai, vê se tem alguma coisa guardada no tesouro. Eu preciso. Mas todo dia essa mulher ia, todo dia, até que o juiz falou, tá bom, chega, eu vou dar a causa por causa da sua muita insistência e perseverança. E talvez a gente parou, irmão, porque a gente cansou de pedir, a gente queria, estamos em 2023, eu queria que acontecesse em 2019. Agora já foi, agora estou velho, agora já passou o tempo. Não, irmão. O tempo muda para a gente, para Deus não interfere em nada, sim ou não? Ele vive de uma eternidade a outra eternidade, ele não tem início, meio nem fim, ele é tudo, para ele tempo, irmão, tempo mexe com a gente, dá ruga na gente, cabelo branco, a gente fica com os ossos mais pesados, que a gente fazia com facilidade, agora a gente não consegue mais fazer. Mas se a gente quer ter resposta nas nossas orações, primeiro, ore com fé, busque a glória para Deus e ore com perseverança. A Bíblia é repleta de promessas para quem entra na presença de Deus em oração e ter resposta. Jesus ensinou isso lá no capítulo 6 de Mateus, quando ele vai ensinar a oração do Pai Nosso. Antes disso ele começa, não faça
como os religiosos, hipócritas e fariseus, que vão para as esquinas e fazem orações alarmantes para que sejam vistos. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu Deus que te vê em secreto. E o Deus que te vê em secreto, te recompensará. Isso é promessa, irmão.